proteustrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Bom, são 8h10 em Campos, já voltamos com o Folha no Ar. Hoje a gente adianta aqui o processo, nosso convidado tem uma reunião agora, logo 8h30 da manhã, então a gente tem que adiantar aqui a pauta, essa dinâmica do Folha no Ar. Mas já voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, conversando hoje com o Eric Lopes, que é o novo presidente da Câmara de Vereadores de São Fidélis. Ele já explicou, falou aqui, comentou aqui sobre, né, toda aquela situação da eleição, essa eleição suplementar que foi em função da renúncia do vereador Rogerinho, e ali havia o entendimento na Suprema Corte Eleitoral de que podia até aquele momento. Então, depois não, ele falou isso lá no início do programa, e já falamos também aqui sobre, né, uma análise aí do governo Zé William II, enfim, as suas indicações lá dos seus mandatos também. E agora a gente volta, o presidente, para pedir a você já falou que é amigo do Vladimir, e claro, né, está dentro da política, conhece bem aí esse cenário eleitoral. Quero trazer aqui alguns dados para você, porque a gente, essa coisa de pesquisa, assim, é natural que o ser humano tente puxar para o seu lado, sempre o melhor. Mas pesquisa não é uma interpretação, só olhar os números. Você tem que entrar na pesquisa, olhar, tem que entender a pesquisa, e isso aqui a gente fica muito à vontade para comentar, porque quem faz aqui é o nosso parceiro de bancada, o Aloysio Abreu Barbosa, e ele faz isso como ninguém, então deixa a gente muito à vontade, porque traz os números, aonde é que o candidato cresceu, ou o pré-candidato, que agora todos são pré-candidatos, onde é que o gestor cresceu, em qual fatia do mercado. Não adianta você pegar, por exemplo, se você é evangélico, e eu pego aí num corte da pesquisa, vou lá e coloco um percentual de evangélicos maior de entrevistados durante a pesquisa do que aqui. Repete, por favor, que você falou que está... É o que a gente chama de contaminar a pesquisa. Perfeitamente. E aí contamina tudo, porque se você é um candidato que é de uma religião, de um segmento, de um segmento, e aí dentro daquele segmento a gente dobra o número de entrevistados da base do IBGE. Vai contaminar a pesquisa. Aí contaminou a pesquisa. Aí você já começa a misturar. Não tem uma realidade, você começa a trabalhar com... Maqueia e contamina, é isso que você falou. Agora, para começar então a sua análise, eu trago aqui os dados que o Aloysio fez na última dele, sobre o governo federal. Quero entender de você como que você vê hoje o cenário para 2026, a menos de um ano das eleições, para a disputa do cargo de presidente da República. Nós temos o Lula presidente, que vinha mal na administração, com a reprovação do governo alta e com rejeição popular também alta. A partir de 9 de julho, com a carta do Trump, impondo ao Brasil um tarifaço e aquela coisa sem pé nem cabeça de o governo federal intervir na justiça, e nós sabemos que aqui no Brasil não é assim que funciona, somos um país democrático, os poderes são, né, distintos, independentes, e a partir dali o Lula surfou bem essa onda de soberania. Daí em diante veio o 7 de outubro, depois veio também a reunião na ONU, onde Lula se encontrou rapidamente lá com o Trump, e né, aquela coisa toda, enfim.
agora, por último, ontem, inclusive, já aconteceu aí a reunião lá com o secretário de Estado para tentar... Marco Rubio, para tentar, justamente para tentar rever essa questão do tarifaço. O Brasil foi com as propostas boas, que é das terras raras e também das big techs. Vamos ver o que dá. E aí, o que acontece? A última pesquisa pegou um avanço, um crescimento, uma melhora do desempenho de Lula muito grande e chega a trazer em 8 cenários o Lula ganhando de todos os outros candidatos e com a impossibilidade do Bolsonaro ser candidato. Hoje ele está inelegível. E também com uma divisão da direita entre os bolsonaristas mais extremistas e aqueles, né, conservadores da direita que querem seguir adiante essa nova fase da direita, o Lula vence contra o Bolsonaro, contra o Tarcísio, contra a Michele, contra o Ratinho Júnior, o próprio Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o Eduardo Leite, e ele hoje venceria, segundo a última pesquisa feita pela Quaest, só queria... Pela Quaest. Não é isso? De 2 a 5 de outubro. Como você vê esse cenário? Então, Cláudio, do meu ponto de vista, assim, é inegável que a gente vive hoje um país dividido. Já não é, né, de hoje que isso vem acontecendo. A polarização tomou rumos muito fortes na política. O presidente Lula, a gente tem que reconhecer o seu tamanho, reconhecer a sua atuação. É um homem que, né, foi presidente por 2 mandatos, passa o que passou e volta à presidência. Questionável ou não a forma como voltou, mas ele está lá. Ele tem o seu segmento, o seu eleitorado, e como você bem disse, ele vinha numa rejeição, numa reprovação de governo, de aprovação popular, e eu acho que aquele momento ali do tarifaço, ele fez com que a gente tivesse, principalmente, que era a grande força da direita, o agro, um posicionamento contrário àquilo, que ele chamou do tiro que saiu pela culatra. O tarifaço não foi muito bem recebido, e é óbvio que não teria como ser bem recebido para quem produz, para quem sustenta esse país de pé, que é o agro, e receber aquele momento. Então, a direita, ela tem a sua força, ela vem aí liderada pelo Bolsonaro. Eu acho que ela vai estar totalmente nessa atuação da eleição, só que essa não definição, por conta da situação do Bolsonaro, de ter essas prospecções aí de pode ser o Ratinho Júnior, pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele, pode ser o Eduardo. Então, isso está causando uma grande dúvida desse público. A hora que tiver uma definição do candidato da direita, muda até mesmo o posicionamento de como o Lula vai enfrentar isso. Porque a gente tem ali o Zema também nessa disputa. Eu acredito até que saia mais de um candidato da direita, visando o segundo turno, para ter uma união no segundo turno, para que vá um candidato competitivo para o segundo turno. E eu não tenho dúvidas, assim, vai ser uma eleição duríssima, até porque, dependendo do candidato, a gente sabe que o presidente Lula vai chegar lá já com uma idade muito avançada, não se tem essa certeza se é ele o candidato. E a grande dificuldade que eu vejo na esquerda hoje é que, sem a figura do Lula, eles não têm um candidato, não tem um nome para substituir o Lula à altura dele, vamos dizer assim, dentro da esquerda. Então, a gente vê ali o Tarcísio com grande desenvoltura, um cara que está fazendo um trabalho brilhante, é indiscutível a capacidade do Tarcísio, e eu acredito que, se for ele, hoje, o candidato da direita, vai ser um nome de grande peso para essa disputa. Eu vejo dessa forma. Se me permite, as fichas apostadas no Tarcísio são altas, são grandes. Sim. Ele deu uma flertada aí com aquela bolha mais radical do bolsonarismo. Sim. E aí deu uma pegada. Ele agora também teve o lance da Coca-Cola, não sei se você acompanhou. Sim, ele fez uma brincadeira que não caiu muito bem.
E aí ele se retratou no dia seguinte. Mas aí você é político, você sabe, tem coisas que... oportunidades que a gente pede por não ficar quieto, né? Exatamente, porque depois que coloca, né, irmão? Por mais que se retrate, é uma sequela irreparável. Naquela questão do metanol, diversas pessoas, né, contaminadas ali, tivemos até mortes, casos de morte, e aí ele deu um deslize ali grande. Para quem não acompanhou, ele falou, só vou me preocupar com metanol quando tiver na Coca-Cola. Quer dizer, já são 8 mortos. Foi infeliz na sua colocação. Muito. Assim como Bolsonaro, de todas as que ele fez lá, mas aquela que ele foi perguntado, já são tantas mortes. Ele falou, e daí? Eu não sou coveiro. Quer dizer... o grande erro do Bolsonaro, muitas vezes, foi a fala. Se perder pela língua. Rapaz, você não, assim, eu não sou político, a gente tem experiência de comunicação, e comunicação é que te coloca aí onde você está, ou não, né, depende. Sim. Mas assim, pro cara que quer ser um líder nacional, ou regional, ou local, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Precisa ter cuidado no que fala. Porque a fala de um político, ela ecoa, né? Ela representa... O cara é um líder. Segmentos. É um líder. Você tem pessoas que te seguem, que acreditam em você, que apostam no seu talento. Então, e qualquer fala destrói. Pelo amor de Deus. Anos de trabalho. Vai embora e depois, para refazer, amigo, aí já era. É complicado. Bom, agora, trazendo aqui pro estado do Rio de Janeiro, nós temos um cenário que me parece muito mais, talvez, claro, talvez mais explícito, que é a questão do PAS. Hoje, as pesquisas apontam o PAS em todos os cenários também com uma vantagem que chega, inclusive, a passar de 50%. O único que ameaça PAS, mesmo de verdade, que tira mais um percentual de PAS, é o Flávio Bolsonaro, que nós vamos falar daqui a pouco, mas o Flávio já... descartou a possibilidade, né? Então você tem uma eleição muito garantida para o Senado. E aí, aquele projeto da direita, que nós vamos falar daqui a pouco. De reforçar o Senado com um grande número, até mesmo para combater ali. Não, perfeito. Rapaz, você não me surpreende no seu conhecimento. Não, confesso que o que a gente espera de um político é isso, que ele conheça, mas você conhece muito, cara. Você está muito ligado, muito bom. Parabéns, é isso aí. Acho que a gente tem que gostar daquilo que faz, cara. Quando você gosta, você faz com naturalidade, No mínimo. Não, cara, mas você está muito ligado. É que a gente que é da imprensa tem que estar ligado no metanol, tem que estar ligado no... Tem que estar ligado em muitas coisas, né? Agora, a gente quer mais uma linha específica. Você tem aí seus projetos, suas dificuldades naturalmente diárias para estar ligado. Mas muito bom, você lida muito bem com os assuntos. E como que você vê esse cenário? Até o Garotinho agora apareceu, mas o Garotinho, pelo que eu estou entendendo aqui e acompanhando lá nas suas redes sociais, tem muita vontade de ser candidato a deputado federal, inclusive está fazendo uma força para o filho não sair. Vamos falar sobre isso lá. Mas nesses cenários todos aqui, que a Big Data, Real Time Big Data, por exemplo, fez, com 3 pontos de percentuais para mais ou para menos de erro, né, a margem de erro, entre os dias 7 e 8 de outubro, eu vou trazer pelo menos um cenário, onde o Eduardo Paes aparece com um nome aqui da região, que aí eu vou te perguntar. Eduardo Paes aparece com 61% no cenário 1 desta pesquisa. O Rodrigo Bacelar, aqui de Campos, da região do União, aparece com 13%. Mônica Benício, do PSOL, 3%. Mônica Benício. Ítalo Marcília aparece com 1%. Nulo Branco, 10%. Não respondeu ou não sabe, 12%. Como que você traça esse cenário aqui do estado do Rio com essas duas lideranças regionais que nós temos hoje, que são coincidentemente de Campos e também são referências daquela, pode ser usado como referência para aquela renovação que você falou, essa nova, né? Eu vejo da seguinte forma, a política e principalmente a pesquisa, ela é um reflexo do momento. Hoje o que a gente vê através das pesquisas é o favoritismo do Eduardo Paes, prefeito do Rio, um político consolidado, né, está no seu 4º mandato como prefeito da capital,
e desponta aí como um nome, tipo, parece que é aquela coisa do chegou a vez dele. Né, já concorreu ao governo do Estado, naquela eleição onde nós tivemos a surpresa, né, ali do Witzel, e diante disso a gente entende o seguinte, esse momento está assim, mas eu acredito que ainda vai haver mudanças no quadro da política estadual no sentido de ter uma eleição mais dura. O que a gente vê aí, como você disse, o Rodrigo Bacelar com 13%. O Rodrigo teve um crescimento muito grande. Eu conheço, como eu disse aqui para você, o Vladimir, já tive diversas vezes com o Vladimir, é um amigo. Também conheço o Rodrigo, sou amigo do deputado Bruno Dauari, a gente também se fala. Então a gente tramita de todos os segmentos. É indiscutível a capacidade política do Bacelar, do que ele construiu nesse pouco tempo na política, é algo de se admirar. Então, a gente acompanha de perto ali aquelas movimentações do governo do Estado, junto com o governador Cláudio Castro, sabe que existe esse desejo, essa intenção de que o Rodrigo seja candidato. Eu não tenho dúvidas que se o Rodrigo estiver governador, caso o Cláudio Castro saia para concorrer ao Senado e ele assuma a cadeira do Estado, que ele vai disputar a eleição com toda certeza, ao passo que a gente também aguarda a movimentação política do Vladimir, porque a gente sabe que é um grande político também, que se mostrou um grande político, um cara que, né, fez aí a sua reeleição histórica em Campos, vem de uma família, e Campos vem mais uma vez mostrando, né, que é uma cidade desde lá de trás produzindo grandes políticas a nível de Estado, até mesmo nacionalmente, que nós tivemos aí 2 governadores de Campos, né, tivemos deputados federal, estadual, sempre produzindo grandes políticas. Tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Campos sai aí com a oportunidade de produzir mais de 4 deputados estaduais aí, no mínimo 4, no meu modo de pensar. Campos e região, né? A gente tem aqui deputados próximos, como Jair Bittencourt de Itapiruna, Murilo, que é federal, a gente tem aí. Então, a gente sabe que a nossa região aqui vai manter essa representatividade na Alerj. O Thiago Rangel, que também é um amigo, um deputado que tem se mostrado fazendo um trabalho brilhante, que tem a sua reeleição para a Alerj muito bem encaminhada. Então, a gente vê, assim, ainda, no meu modo de pensar, está aberto, porque as movimentações é que vão definir o grau de embate. A gente tem o Garotinho, a gente vê a questão do Washington Reis também, que vem lutando pela sua inelegibilidade para tentar concorrer, e aí o Garotinho tem uma palavra que se o Washington for candidato, ele apoia o Washington, se não for. Então, isso eu acho que, para o meio político, ainda tem alguns movimentos para serem aguardados que pode mudar esse cenário do momento das pesquisas. Eu acho que a gente já vai assistir muita coisa aí dos bastidores acontecendo para que a gente possa ter um quadro mais definido da política estadual. Perfeito. Essa coisa do Eduardo Paes de fato, você falou uma frase interessante. Parece que aquele caso, né? Agora chegou a sua vez. Sim, ele já tentou. Parece hoje, a gente olha assim, é a vez do cara. Ele alcançou o momento dele, ele está vivendo o mar de brigadeiro. Essa aí, se ele não vier, não sei não, hein? Também se não ganhar essa, desista, não? Não, aí acho que ele mesmo já vai entender, né? Você lembrou perfeitamente bem. Na outra que ele estava bem nas pesquisas, o Witzel saiu do nada. Saiu do nada e levou a eleição. Então a gente não pode bater o martelo antes da hora. Eu tenho a impressão, assim, muito. Só para fechar aqui rápido, eu não sei se essa onda. Porque o Witzel também surfou muita onda de Bolsonaro, lembra? E eu acho que isso não vai se repetir, não sei. Igual aquela eleição de 18, nós já não foi, né? Em 22 já foi diferente. Já foi diferente. Eu acredito que agora em 26 ainda menos, porque aquela foi uma eleição totalmente atípica. Aquele boom que houve do bolsonarismo e fez com que tivéssemos candidatos. Alguns se mantiveram, conseguiram se consolidar e outros voltaram para casa em 22, não conseguiram se firmar. Bom, falando em Flávio Bolsonaro, a questão de senador, nós vamos escolher 2 senadores agora na próxima eleição. E as pesquisas todas, onde? Aliás, nenhuma delas tem a ausência do Flávio. Todas têm o Flávio Bolsonaro na indicação, exato, na indicação
dos institutos como o nome de pré-candidato a senador para reeleição. E ele lidera, exatamente como você disse, todas elas. Algumas o Castro aparece em segundo, outras aparece a Benedito da Silva, aí o Quaquá, que é do PT, vem lá do nada, Maricá. De Maricá, e lança o Neguinho da Beija-Flor. Ou seja, eu tô rindo porque o Neguinho não é político e Quaquá pega essa oportunidade para dar uma agitada no tabuleiro, talvez, não sei. O projeto da direita, ou dessa mais extrema direita, talvez, nem tanto da direita, de tentar reforçar o Senado, porque constitucionalmente só no Senado é possível se caçar um ministro do Supremo. Como você vê? Porque aí se tem o Flávio liderando todas essas pesquisas. Tem a própria Clarissa Garotinho também, que foi candidata... Foi muito bem na última eleição, né? 1.200.000 votos. 1.200.000 votos. É muito voto para senador. Não foi tão bem como deputada na reeleição, ganhou na sobra, aquela coisa, não foi? Mas nessa de senador ela teve muito. Mas a esquerda veio dividida. Como que você consegue ver? Dá para entender que tem uma definição no primeiro lugar, mas para o segundo a vaga está aberta? Ou fica com a direita? Não, eu acho que assim, a direita tem um segundo problema para resolver ali, é o que a gente está falando. A vaga do Flávio, sendo ele candidato, é muito, muito difícil que seja retirada dele essa cadeira de Senado. A gente tem um senador do PL no estado, que é o Carlos Portinho, que vem fazendo um trabalho brilhante, como eu já disse aqui. E eu acho que no momento que sair para a eleição, se o PL vai precisar ter essa definição do seu candidato, porque eu vejo vários prefeitos da região com um desejo de acompanhar o Carlos Portinho. E a gente tem o governador Cláudio Castro, que também é PL. Então a gente precisa ter essa definição, mais uma vez, aí, para poder saber o que vai acontecer. Eu vejo tanto o Portinho quanto o Castro tendo condições de disputar a segunda vaga. É claro que a esquerda, principalmente na capital, tem a sua força, é indiscutível isso, mas acredito que a direita consiga levar essa segunda vaga no estado do Rio. A gente sabe que a eleição do Senado é aquela eleição que, quando chega na última hora, muda tudo, né? Tem um histórico de candidatos com prioridades lá, preferência para ganhar a eleição, e acabaram não chegando. A exemplo disso, o César Maia, e que agora foi cogitado novamente, o nome dele é vereador no Rio, já está com a idade bem avançada, para voltar a ser candidato ao Senado. Então a eleição do Senado é uma eleição muito diferente, uma eleição que se define ali nos últimos instantes. Naquela eleição que o Harold ganhou, por exemplo, não se esperava o Harold eleito. Não, perfeito. Teve um movimento do segmento evangélico que levou ele para a vaga de senador. Perfeito, sua análise é perfeita. Pode trabalhar na Globo News. Tranquilo. Isso. Aqui, não, cara, e é isso mesmo, é porque você conecta o momento atual com a história, com o passado, que é fundamental para você entender o cenário que está aí. Falar em história, se me permite, quando você falar de Campos aí, desses políticos gerados aqui na planície, lembra lá do Nilo Peçanha. Primeiro presidente da República. É por isso que eu falei que produziu grandes políticos até a nível nacional, né? Exatamente. E o primeiro e único presidente da República negro, Nilo Peçanha. Meu caro presidente, vamos lá, para a gente fechar aqui esse bate-papo nosso, essa conversa nossa. Eu quero entender também uma projeção sua para deputado, tanto federal quanto deputado federal. Você já roçou aí, já passou pelo assunto, tentando projetar o número de vagas. É isso que eu gostaria que você fizesse. E nós temos assim vários cenários. Se Vladimir vem a vice, ele pode lançar a esposa Tassiana, que agora já tem até um podcast, está fazendo o trabalho dela, está trabalhando. E nenhum problema, pelo contrário, tem muita simpatia, tem muita popularidade aqui na cidade. Por outro lado,
Vladimir, não sendo vice, pode vir ele mesmo como deputado federal, e aí né, não ficaria naqueles 2 anos de vácuo, sem mandato. Bom, tem vários cenários, mas dentre eles, esses ainda todos indefinidos, nós temos 4 nomes certos, que são nomes que estão aí. O Thiago Rangel, que você falou muito bem, está trabalhando muito esse menino. A Carla Machado, que também... Carla Machado, de São João da Barra. São João da Barra, com o domicílio eleitoral em Campos. O Bruninho Dauaire também, 40 mil votos só em Campos. E, claro, o Rodrigo Bacelar. São 4 deputados estaduais. E no Senado Federal, hoje, nós temos o Caio Viana, que é suplente e que já anunciou, e aí deu um bafafá danado aí, no grupo de Vladimir, que ele teria o apoio para ser candidato estadual, e o combinado seria esse. Ele mesmo falou aqui desse programa. Como que você vê esse cenário todo? Só para concluir, o Caio é suplente de deputado, assumiu a vaga. Está na vaga de deputado. A eleição federal. de deputado e federal, estadual, é um pouco mais parecido até com o que eu falei aqui da questão da legenda, porque eu tive em 2016 mais votos e entrou um vereador com menos votos que eu. Então, acho que é tão importante quanto ter votos é o cara acertar a nominata, acertar o partido ao qual ele vai concorrer, porque pode ser que ele tenha ali uma votação grandiosa e acabe por não chegar, né? E outros com menos votos e acabe entrando e assumindo o mandato. Então, a gente vê aí esses 4 nomes da Alege, que eu acredito são nomes que despontam o favoritismo para retornar à casa. O Bacelar a gente não sabe se não for candidato a governador, ao que ele poderia concorrer, ou até mesmo não concorrer, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas vejo o Bruno Dauaire muito bem avaliado, o Thiago Rangel fazendo um trabalho bacana, e a Carla Machado, a gente sabe a força dela ali em São João da Barra, muito bem alinhada com a prefeita Carla Capucci, que também faz um trabalho, São João da Barra tem um trabalho brilhante, a gente é exemplo, né, pelo que a gente acompanha, lá São João da Barra, nosso amigo Zé Vitor. Então, eu acho que esses deputados aí, hoje, eles têm uma preferência. Vejo alguns outros nomes que vão surgindo na região aí, como o próprio Thiago Virgílio, em Campos, do grupo do Vladimir, pode vir a ser candidato. E aí é questão de acompanhar depois as definições de legenda, para a gente fazer esse cálculo, fazer essa conta, ver as possibilidades, né, de onde cada um pode alcançar. Nós temos aqui o Jair Bittencourt, ali de Itapiruna, que eu também vejo muito bem colocado para continuar, um deputado que cresceu muito nos últimos anos, tem apoio aqui no interior todo, e temos o Caio Viana Federal e o Murilo, de Itapiruna. Você acha que a gente faz quantos? Isso, assim, em Campos, São Fidélis sai alguém aí? Não, até o momento não. Até o momento não vejo nenhum nome aqui no momento saindo candidato a deputado, não. Ninguém, pelo menos, se pronunciou nesse sentido. Porque tem o Davi Loureiro, sempre arrisca aí. O Davi, ele já foi candidato, né? Mas ele está resolvendo algumas questões dele eleitoral e eu acredito que ele vai seguir aí a orientação do grupo do Vladimir. Do Vladimir. E aí você consegue projetar o quê? Porque Campos tem hoje, então, Campos região, 4. Com mais o suplente Caio, 1 federal. Como é que você projeta esses números aí de deputados? Me lembro que a gente tinha, né? Eu me lembro que a gente tinha o João Peixoto, o Gil, que faleceram. Gil, grande amigo, pai do meu amigo Bruno. E tínhamos o Bruno e o Bacelar naquela época, tínhamos 4. Agora nós voltamos a ter 4, né, na região, que é a Carla, o Thiago, o Bruno e o Rodrigo. Eu acredito que Campos não vai diminuir o número de deputados aí, acho que é de 4 para lá. Região aqui não fica com menos de 4 deputados, não. Estaduais e federal? Federal já é uma eleição, né, mais difícil, um pouquinho mais difícil, então a gente vê aí o Caio e o Murilo, vão ver essa questão do partido. Você vê que o Caio acabou assumindo uma cadeira, ele estava na suplência e assumiu. Mas é também nessa linha aí de 1 ou 2 aí deputados aí federais na região.
Rapaz, ó, sensacional, que conversa espetacular, porque assim, não é por você ser daqui ou dali, não, é porque você está antenado em tudo, isso é muito bom, Obrigado. isso é muito legal, confesso que não me surpreende e é isso que a gente espera do político, o cara tá ligado mesmo e não menos ligado nos assuntos, problemas pertinentes aí do seu município. Estou muito feliz e satisfeito por ter recebido você aqui no Folha no Ar. Eu que agradeço aí o seu carinho, o seu contato que foi com a gente. Cara muito gentil. Tenho certeza que agora vai ter uma amizade nossa aqui através disso. Se Deus quiser. Agradeço a oportunidade. A gente está à disposição, não só o meu mandato, mas como a Câmara Municipal de São Fidélis. Falo pela Câmara e dos demais vereadores. Qualquer um deles que vocês tiverem a oportunidade de estar conversando, tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade. Isso é bom, e é isso que a gente espera. Não, né? A pessoa tá antenada, tá ligada. Que eu falei para você aqui no início sobre a nossa proximidade com Campos. Nós temos diversos fidelenses que são servidores da Prefeitura de Campos, sim, professores, guardas municipais, e temos alguns campistas que também são servidores aqui, que a gente tem o maior orgulho, prazer em receber eles aqui. Então a gente tem essa proximidade de trabalho, tem essa proximidade aí do comércio de Campos, que é um comércio, né, uma cidade polo, referência aqui no norte do estado, onde a gente também busca estar sempre aí. Então, é bom poder falar com uma rádio de Campos, saber que se interessa, saber da vida política da cidade de São Fidélis, uma cidade tão próxima que tem um carinho muito grande por vocês, campistas. Tá cheio de mensagem para você aqui agora, eu tô parecendo até artista da Globo. Arnaldo Garcia. Tá aqui, Arnaldo Garcia, grande amigo. Arnaldo vai estrear programa agora na Plena TV, agora virou apresentador de TV. Se era metido... que bacana, merecido. Campeão. Arnaldo tem uma história maravilhosa. Se já era chato só como radialista, agora como apresentador. Arnaldo tá sempre fazendo a transmissão da Câmara lá. Sim. Vereador Eric Lopes é político jovem, mas muito preparado e com um futuro brilhante. Pauta seu mandato pela seriedade, pela coerência e por isso tem o respeito de todos. Postou aqui no Face. E para fechar aqui, você tem que ir também na sua agenda, Zé Vitor, vascaíno Zé Vitor, coitado. Meu pai do céu, que sofrimento. Tá sofrendo, mas o Vasco dele melhorou um pouquinho. Arrumou um menino lá, goleador, né, rapaz? O Rian, né? Rian. O cara é bom da casa. Tá aqui, manda um abraço para o vereador Rodrigo Santana, hoje primeiro secretário. E um abraço para você também. Nosso grande amigo Rodrigo Santana. Tá aí, Aqui, muito obrigado. Lembrei os nomes aí, para não dizer que eu sou coisa. Lembrei os nomes com sobrenome também, O meu amigo pescador aí de São Fidélis, que sumiu e não traz mais um peixe para mim. É Paulo César Consolini. Paulo César Consolini, sei quem. Você conhece? Então, falou, rapaz, da entrevista, passei maior vergonha, fui cobrado, fala com ele, bota Vamos falar com ele, Paulinho Consolini. E Maria Isabel Morales, é a esposa dele. São pessoas fantásticas. Grande abraço para eles. A história rapidinho, conheci os dois no hospital. Tinha uma pessoa minha internada e a filha deles também ia fazer uma cirurgia, e aí já viu, né? Nos conhecemos lá naquele momento e viramos amigos do coração. Aqui, Excelência, obrigado aí pela entrevista, forte abraço, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho e boa sorte no seu mandato. Muito obrigado, foi um prazer falar com você, com o grupo da Folha, a rádio Folha FM 98,3. Meu grande abraço a todos vocês ouvintes aí. Fiquem todos com Deus e estamos à disposição. Boa sorte aí. Forte abraço. São 8h44. Conversamos ao vivo, então, com o vereador, presidente da Câmara de São Fidélis, Eric Lopes. A gente volta com este programa na próxima segunda-feira. Na sexta-feira que vem, estamos com tudo programado certo para a gente conversar aqui com o senador Carlos Portinho, ao vivo aqui nesse programa também. E na segunda a gente vai estar de volta, você continue aí na Folha FM no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Baixe agora o aplicativo do Laboratório